ele vai abrir uma telinha para você colocar qual das telas ali é. Então, mas ele não me autorizou a compartilhar o arquivo. Não autorizou? Já vou falar com você. Já está gravando? Deixa eu só apresentar aqui que a gente... Tá ótimo. Pessoal, boa noite a todos, né? Vamos começar aqui mais uma terça enxuta. Hoje eu convidei a Débora Lopes Viana, para variar minha ex-aluna, né? Só chamo ex-aluna aqui, mas a Débora, ela é administradora de empresas, né? Ela é especialista em recursos humanos pela COPIAD, tem MBA em finanças pela FGV e terminou recentemente o MBA em produção enxuta pela UF. Foi até onde a gente teve o prazer de se conhecer. Ela tem mais de 16 anos nos diversos pilares de gente e gestão em empresas de grande porte e de segmentos diversos, né? Isso dá uma bagagem muito boa, diversificada, né? Ela é especialista em Lean Six Sigma e tem certificação tanto Green como Black Belt. E ela vai falar para a gente um pouco sobre essa questão do Lean Office aplicado ao RH. Tá bom, Débora? A bola está contigo. Agora vamos ver se a gente consegue... Vamos tirar a dúvida que estava aí. Você apertou o botãozinho, apresentar agora e aí, a tela inteira. A tela inteira. Aí, quando eu clico... tá, eu tenho que ir lá para o arquivo. Conseguiram ver? Não apareceu aqui, não. Deixa... Quando você clicar assim, a tela inteira, ele vai abrir uma telazinha. Então, ele manda compartilhar. Não, mas você tem que clicar na tela primeiro, para depois o botão compartilhar ficar... perdão. Entendeu? Perdão, desculpa. Estão vendo? Tá começando a aparecer agora. Isso aí, fica tranquila que eu apanhei nisso aí também direto. Pode eu estou mais acostumada com o Zoom e com o Google, o Microsoft Meets. Então, o Teams, né? O Teams, então, apareceu? Apareceu, tá perfeito. A gente usa o Google Meet porque a faculdade já há uns 2 anos ela tem um contrato com o Google for Education, né? Tem salas Google aqui. E como é que a gente já estava acostumado com essa plataforma. Mas então, olha, tem gente entrando ainda aí. Tá ótimo. Tá? A gente pode começar? Pode começar. Eu vou tirar minha tela aqui também, tá? Perfeito. Tá ótimo. Boa noite novamente. É um prazer estar batendo esse papo aqui com vocês. Enxuto, produtivo, de um assunto que eu gosto bastante. E a ideia é compartilhar um pouquinho aí da experiência que o Lean me proporcionou e de um estudo de caso real que eu tive a oportunidade de aplicar a técnica ali. Deixa eu passar aqui, professor, acho que não está indo... ótimo. Está passando sim. Ótimo. Sucintamente, essa sou eu, né? Antes de tudo, eu sou mamãe da Duda, então fui mamãe na pandemia, sou esposa do Leandro, adoro vinho, adoro viajar, uma pessoa extremamente curiosa, desde criança, dedicada e eu acredito muito, né, em algumas coisas e valores, então eu me jogo naquilo que eu acredito. Tenho aí um pouquinho de bagagem em RH, e quando a gente fala de 16 anos, eu ainda acho que é muito pouco, porque desde que eu comecei, né, na área como estagiária, eu passei por vários processos de transformação, de modelos de gestão diferentes, de técnicas diferentes, de um olhar diferente em relação à área de gestão de pessoas, e continuamente eu estou aprendendo e aprendendo e aprendendo. Eu acredito que uma sugestão, né, para a galera que está começando profissionalmente, e para a galera que já está aí há muito tempo, é que o nosso grande diferencial como profissional é nunca parar de aprender e buscar coisas que agreguem a nossa carreira ou a carreiras diferentes que complementem a nossa formação. Então, se eu pudesse me resumir, eu sou uma pessoa curiosa e bastante inquieta, né, que busca sempre estar entendendo o que está acontecendo no mundo também.
Eu, assim, antes de começar, acho que até para a gente, né, desmistificar como é que o RH se posiciona, ou, né, quando a gente fala, né, para áreas de fora que não conhecem muito bem o que acontece dentro do RH, você, professor, falou que há um currículo, um processo seletivo, o RH. Primeira coisa, ele não é só área de seleção, ele não é só entrevista, ele não é só currículo, ele é infinitamente mais do que isso, né? Então, algumas coisas aqui, né, eu trouxe de uma forma como brincadeira. Primeira coisa, assim, o RH não é menina do RH, né? Ah, vai lá na menina do RH, vai lá na área de pessoal. O RH não é um tirador de pedidos, né? Ou seja, não é, ó, recruta, demite, promove, treina. A gente precisa entender muito bem o papel e a participação do RH dentro das empresas. O RH não é o muro das lamentações, onde, né, as pessoas vão lá apenas para falar dos seus problemas. É uma área também que precisa acolher as pessoas, mas ela não é apenas isso, né? Ela não é responsável por todos os problemas da empresa. A empresa não me promove porque o RH não deixa, ou porque não existe política de reajuste salarial, ou diversas vezes, né, que eu escutei, não só nos corredores das empresas onde eu trabalhei, ou oportunidade de conversar com profissionais de outras áreas, é que o RH era sempre, ou, né, não tinha um papel muito bem definido, ou que tinha algum problema que não era resolvido por conta do RH, né? O RH não é aquela área também só de romantismo, né, que há alguns anos atrás era a área que as pessoas, né, tinham um romance, achavam que era tudo perfeito, e também não é bem assim. E não é uma área de burocracia e custos, apesar de, né, mesmo com a reforma trabalhista, a nossa CLT ainda é muito rígida, temos muita norma a cumprir, mas não é isso, né? A gente precisa trazer aí uma inovação, mesmo que haja regras tão desafiadoras para a gente inovar. Isso tudo, assim, só para dar uma visão, porque a gente está em 2020, com uma pandemia, estamos falando de inteligência artificial, né, de robôs, de carro voador, né, que a Toyota tá desenhando, soft skills e inúmeras outros termos, e que a gente todo dia aprende algo diferente. Mas em muitas empresas, né, o papel do RH ele não está definido, e a área, né, infelizmente, em muitas empresas não é valorizada, né? Então, eu acredito que se a alta liderança, né, não apoiar e não empoderar as estratégias de gestão de pessoas, será muito difícil, por mais que as pessoas da área de RH trabalhem muito, que o cliente, né, e aí eu falo cliente, os colaboradores ou candidatos que a empresa queira atrair, perceba os resultados que a área gera. E é claro, né, que nisso tudo, infelizmente, eu já escutei que o RH é um mal necessário, né, que todo mundo sabe fazer RH e que aqui na empresa a gente não precisa de RH. Então, a área fica restrita, ou, né, quando a empresa é muito pequena, a área de pessoal fica com uma contabilidade externa, ou internamente apenas a área de pessoal. E aí, assim, né, trazendo a gente dessa visão do que o RH não é, o que o RH né, e o que o RH tem que ser na sua forma de posicionamento. O RH é uma área, sim, de planejamento, tá? Quando a gente fala não só de planejamento de vagas, planejamento de orçamento, planejamento para suportar a estratégia, é uma área que de gestão, quando a gente fala de gestão de liderança, gestão de processos, gestão de programas e ações internas, é extremamente estratégico quando ele tem ali também um posicionamento na cadeira da direção ou da gerência da empresa de discutir estratégias do negócio.
É uma área eficaz, que você consegue mensurar os resultados, é uma área que tem que ser inteligente, e a gente fala inteligência em termos de inovação, inteligência em termos dos seus custos e de investimentos assertivos, e é uma área, sim, de resultado. Por que o Lean, né? Por que eu fui estudar o Lean, né? Na verdade, lá no início da faculdade, eu tive uma cadeira de gestão de processos, que nada mais era do que você aprender a mexer, né? Não tinha Visage ainda, mas desenhar aquelas caixinhas das etapas, né? De um fluxo de processo. E na época, sinceramente, não dei muita atenção para essa matéria, né? Mas a gente tinha que cumprir como aluno. E eu percebi que processo é uma parte, né? Uma das técnicas do Lean. E quando eu me recordo de como eu não dei valor na época, né, por não entender a importância daquela matéria, eu literalmente me vi caindo de paraquedas, né, no aprendizado sobre Lean. Na época, eu estou falando no início de 2018, eu estava buscando conhecimentos diferenciados, o que eu poderia agregar em termos de conhecimento na minha área como consultora de RH, tinha buscado aí alguns outros cursos, estava estudando metodologias ágeis, e claro, né, dentro das metodologias ágeis é muito forte o Lean, e como curiosa eu fui entender um pouquinho mais o que era e o que isso poderia agregar à minha área, de forma a posicionar o RH, né, como uma área realmente de resultado, com números, com informações e com dados, né. Temos aí diversos sistemas que suportam as estratégias de RH das grandes empresas, principalmente, mas não adianta eu ter um monte de sistema que não se fala, dados que eu não sei analisar. Então, eu tive a oportunidade de receber um folder no Catamarã, eu moro em Niterói e trabalhava no Rio, um folderzinho da UF, né, falando sobre produção enxuta. E aí eu fui bater um papo lá com o coordenador do curso, e ele me vendeu muito bem. Eu falei, mas será que se aplica, né, uma turma que a maioria era de engenheiros, o que eu vou fazer ali? E foi a decisão, né, uma das decisões profissionais mais assertivas que eu tomei na minha vida, e o Lean não só eu tenho aplicado ele na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal, porque a tua cabeça, a filosofia que você adquire, ela é transformadora. Então, é uma paixão que você sente pelo tema, e o quão você pode melhorar a partir desse conhecimento. Falando especificamente do Lean Off, né, a gente tropicaliza esse termo aqui para o Brasil, de uma forma que o Lean Off, né, de uma forma bem sucinta, ele vai melhorar e aprimorar os processos administrativos, né? Então, seja um processo de compra, seja um processo financeiro, um processo de auditoria, um processo contábil e, claro, um processo de recursos humanos, né? E aí eu trouxe essa informação, né, desses dois autores, o Teppin e o Schucker, de que as áreas, né, o pensamento enxuto, né, a filosofia, porque o Lean, antes de tudo, ele é uma filosofia, ele aplicado às áreas administrativas, ele é extremamente importante, que quando a gente compara aí entre 60% e 80% dos custos envolvidos para satisfazer o meu cliente final, são de natureza administrativa, o que acontece dentro do escritório, e não fora da empresa, né, quando a gente vê marketing, quando a gente vê vendas da forma com que vai para fora, né. Então, tem até um autor que diz que 94% dos problemas das empresas são oriundos dos processos ou falta deles, né, e não das pessoas.
quando a gente pensa, né, no momento, por exemplo, esse de crise, que muitas empresas que tiveram que enxugar seus quadros, ou, né, remodelar completamente o negócio, o primeiro pensamento, não, eu tenho gente demais. Na verdade, não é gente demais, né, são processos que não estão bem estruturados ou bem organizados internamente. Então, o Lean Office, ele pode ser e deve ser aplicado de uma forma a trazer processos e técnicas que ajudem nessa gestão do dia a dia das empresas, né? Hoje, com sistemas operacionais, colaboram bastante, né? Mas tem muitos processos, às vezes, por exemplo, de atendimento ou de organização de arquivos que podem simplesmente, com técnicas simples, como o 5S, né, serem aprimorados e ajudar no dia a dia das empresas. Então, é importante a gente desmistificar que padronização, fluxos e procedimentos, entre outros métodos, tornam os processos administrativos burocráticos e morosos, né? Pelo contrário, eles concedem agilidade, redução de tempo, desperdícios, gargalos e, claro, né, quando a gente fala das empresas, custos, né? Essa palavra-chave. Então, como eu falei, o Lean Office ele pode ser aplicado a diversas áreas e, né, hashtag fica a dica, né? Que tal implementar o Lean na sua área? Comece com um processo pequeno, né? O que mais te incomoda e que você acredita que possa ser aprimorado. Mapeie ele, resolva, né, revise e veja que atividades agregam e não agregam valor. Trazendo aqui para a nossa realidade, né, que esse é o bate-papo, os benefícios do Lean Office no RH, né, especificamente, esses são alguns deles, tá? Ele reduz o tempo, né, gargalos e ineficiências, né, dos processos diversos, seja de treinamento, seja de seleção, seja de administração de pessoal, seja de remuneração, seja de carreira, seja, inclusive, de desligamento. Ele reduz custos e atividades que não agregam valor, ele melhora e concede eficácia aos programas e ações de RH, eles tornam esses programas mais atrativos, eles colaboram para aumentar o engajamento e a produtividade das pessoas, direcionam melhor os investimentos de pessoal e contribuem, né, para o mapa de valor das organizações, né? Quando a gente olha o modelo, né, a técnica ali do VSM, a gente consegue pegar, né, o input e o output de um processo e ver o quanto, né, como é que ele era antes e como ele ficou aprimorado após os ajustes feitos. Eu trouxe esse slide aqui até para mostrar para vocês, né, como os processos de RH são conectados, né? Às vezes a gente tem um entendimento de que o RH é seleção, né, como eu disse anteriormente, ou o RH só treina ou só paga. Na verdade, não, né? Os processos são totalmente emaranhados, né? Então, uma parte dele está com outra área. Então, por exemplo, recrutamento e seleção, ele faz análise dos perfis, divulga vaga, triagem de currículo, realiza entrevistas. Quando a gente vai para treinamento, a gente fala não apenas dos cursos e programas de desenvolvimento, mas também, né, das competências necessárias para aquela empresa, para aquele cargo, para aquela área. Quando a gente entra na área de recompensa total, a gente está falando de modelos de remuneração específico para uma área ou para a organização como um todo, que programas de benefícios e incentivo a gente consegue também trazer sucesso e engajamento para as pessoas. Quando a gente fala de trilha de carreira, de programa de sucessão, de programas de assessment, e, por fim, né, do final do ciclo de vida de gestão de pessoas, que é o desligamento. Então, a gente fala, né, desde o input ao output dos processos de RH, né, cada um deles são conectados com os demais. Então, o RH é muito mais, né, como eu falei, do que simplesmente uma área em específico. Então, até para a gente falar sobre isso, né, não adianta falar em selecionar um profissional sem que a vaga esteja planejada e orçada, né, porque
caramba, se ele não está no meu orçamento, eu vou ter dinheiro para pagar essa pessoa ao longo do tempo. Do mesmo modo que não é possível treinar e saber quais as competências a empresa precisa para aquela posição, sem saber, né, o que eu preciso desse profissional, né? Sem entender o que eu preciso, por que e para que eu preciso, posso gerar retrabalho, dedicar tempo desnecessário e jogar dinheiro pela janela, né? Eu estou trazendo aqui esse termo dinheiro, custo, até para que isso fique muito claro que aprimorando, seja um tempo, seja um gargalo, um processo, o custo ele pode ser percebido, tá, como valor, né, como dinheiro, ou um custo, por exemplo, de uma contratação que eu fiz errado, e aí todo o fluxo não foi legal, por consequência, ocorreu um desligamento. Estou falando rápido demais, pessoal? Bom, eu trouxe aqui uma frase que eu achei muito bacana, foi publicada, né, no artigo do Instituto Brasil, que sustentar as atividades, né, de melhoria tem tudo a ver com pessoas, gerenciar o lado social da mudança. Os processos de RH podem tanto acelerar como reduzir o progresso, portanto, a função recursos humanos tem um papel fundamental a exercer. Então, eu acredito que isso colabora ainda mais com o que a gente está conversando hoje, de que um RH bem estruturado, bem organizado, bem posicionado, ele vai favorecer demais as estratégias das empresas. Entrando no estudo de caso, né, que é o que eu vim trazer para vocês, o objetivo desse trabalho, do meu trabalho, do meu TCC, que eu fiz lá na UF, do MBA, era analisar a relação de causa e efeito dos principais problemas e desperdícios nos processos de gestão de pessoas, utilizando os conceitos, ferramentas do Lean Six Sigma, né? Com o propósito de colaborar no desenho de um plano de ação das melhorias e, claro, as estratégias de recursos humanos. Eu tive a oportunidade, né, de estudar uma empresa, tá? Ela me deu carta branca para olhar um processo dela que não estava funcionando bem, e para preservar essa empresa, né, a gente entendeu que seria melhor trazer um nome fictício e demos um nome, né, a esse projeto como Compass, né, que em inglês significa bússola, e o nome foi escolhido por representar um momento que a empresa estava passando de muitas mudanças, muitas coisas novas, e ela precisava ter aí um direcionamento para se organizar internamente. Então, a Compass, né, falando um pouquinho do segmento dela, ela atua na fabricação de produtos ligados a terapias e cuidados médicos, é uma empresa multinacional, né, está no Brasil há 50 anos, e é uma empresa extremamente reconhecida e tem um nome muito valorizado no mercado. A meta que ela tinha proposta para resolver esse problema dela era específico, né, um problema de recrutamento e seleção, e ela queria tornar o processo de recrutamento e seleção eficaz, rápido e aderente ao novo modelo de mercado que a empresa estava inserida, e ela indicou essa meta a ser cumprida até junho de 2020. O projeto, né, o plano de ação, ele ocorreu de uma forma assim muito tranquila. Eu entreguei o plano de ação e a empresa ficou aí com uma perspectiva de implementação de 6 meses. Eu trouxe aqui, resumidamente, um quadrinho com as ferramentas aplicadas nesse estudo de caso. Ferramentas não apenas de Lean, mas também ferramentas de gerenciamento de projetos. Então, a primeira ferramenta foi um cronograma, né, um cronograma de projeto no modelo PDCA, né,
também utilizando 5W e 2H, o Project Model Canvas, né, onde a empresa desenhou esse Canvas com a minha orientação. Outras ferramentas como questionário, checklist, que eram informações que eu precisava também para entender qual era esse cenário, qual era a problemática que a empresa tinha, base modelo de profissionais, as informações dela em relação à gestão das vagas. Entreguei também, né, um mapa de stakeholders, onde cada participante desse projeto tinha ali papéis e responsabilidades, mapeei todo esse processo através do fluxo de processo, apliquei as dinâmicas VOC, que é para escutar a voz do cliente, eu fui ao tema entender o que estava acontecendo, elaborei um diagrama de Pareto, teste quadrado, um diagrama de Chikawa, matriz Gucci, 5 porquês, para entender e validar quais eram realmente os problemas de recrutamento e seleção, para finalmente apresentar um plano de ações também no modelo PDCA. Então, eu apliquei essas técnicas que elas se complementam e que favoreceram uma validação das causas fundamentais, né, desses problemas de recrutamento e seleção na empresa. Um ponto importante que foi acordado, né, com a Compass, em função do tempo, né, não seria possível rodar todo o PDCA. E para ajudá-los a implementar as melhorias, bem como a mensurá-las, conforme o cronograma, eu fui até a etapa do, né, entregando e validando com eles o plano de ação. A partir daí, o actual e o check seria com eles. Beleza? Bom, as dinâmicas VOC, né, é uma dinâmica muito simples, onde as pessoas, o cliente, né, ou os agentes daquele processo, de uma forma muito lúdica, eles falam, né, o que está bom, o que não está bom e sugestões de melhorias, tá? Então, até para preservar aí a identidade, né, das pessoas com que eu conversei, eu coloquei essas carinhas aí, eles foram bastante receptivos comigo. A gente fez um modelo, né, de design thinking, onde eles mesmos escreviam os problemas e colocavam lá no quadrinho. Tive a oportunidade de conversar com o time de RH, não só de recrutamento e seleção, mas também com os outros agentes envolvidos, como a área de remuneração, a área de benefícios, a área de pessoal, a área de saúde, medicina e segurança do trabalho, e também 2 gestores, para escutar a percepção, né, o que eles, como clientes do RH, em relação ao processo de seleção, qual era a opinião deles. E foi muito bacana essas conversas, né, com visões bem diferentes em relação ao processo e que favoreceram aí que eu tivesse mais informações para realmente ir lá e entender o que estava acontecendo com a Compass. Inicialmente, o que eu fiz, tá? Através do VOC eu colhi 100 apontamentos, tá? Bastante coisa. E aí eu classifiquei cada um desses apontamentos em seis fatores, tá? Processo, né, se ele era relacionado a algum problema ou algum ponto do processo de recrutamento e seleção, se ele era algum fator relacionado a relacionamento. Aí quando eu falo aqui de relacionamento, eu falo de relacionamento do RH com o candidato, relacionamento do RH com o cliente interno, que são gestores, ou o relacionamento do RH com outros agentes envolvidos no processo, se ele é relacionado a tempo, né, se ele tem um lead time muito grande, se ele é relacionado à qualidade do processo, se ele é relacionado à marca, né, posicionamento da empresa como marca empregadora, e se ele era relacionado a custo, tá? Então, quando eu plotei no Pareto, eu identifiquei que os 3 principais, né, apontamentos pós-classificação, ele estava aí nesses 3, né?
processo com 39% de participação, relacionamento 65% e o tempo 84%, ou seja, a gente passou um pouquinho aí dos 80%, então esses eram os mais críticos, mas eu não podia dar essa validação sem antes eu ter certeza, então eu fui entender um pouco mais a fundo o que estava acontecendo, tá? E aí a análise não parou por aqui, e aí, com a ajuda até do professor Aresi, na aula que eu fiz com ele para tirar a certificação do Black Belt, ele me ajudou a elaborar um teste quadrado, né, para validar estatisticamente, né, a significância das hipóteses que eu tinha identificado lá no Pareto, né. Então, o teste quadrado, ele é um teste que ajuda, né, a mostrar se existe a preferência, né, significativa entre as hipóteses, e com isso, eu cheguei à seguinte conclusão, né, de que o fator relacionamento, né, ele teve preferência quando os participantes falaram, né, de pontos positivos do processo, isso foi muito legal, enquanto que o fator processo era o que mais causava reclamações e insatisfações por parte dos agentes envolvidos. Então, eu cheguei a o X2, né, que na dinâmica que bom, que pena e que tal, eu trouxe o X2 de cada um. Esse grau de liberdade tem uma tabela específica, uma tabela estatística, e aí fica a pergunta, né, estatisticamente, essa diferença de frequência entre os sistemas é significativa? Eu posso afirmar que o tema 1, ou seja, processo, foi predominante em relação aos demais? Sim. Logo, eu confirmei a minha hipótese que processo, relacionamento e tempo eram os principais gargalos aí do processo de recrutamento e seleção da Compass. Mas eu fui mais adiante. Com a ajuda da própria equipe, né, da empresa, do RH, eles elaboraram, né, o diagrama de Chikawa, onde, né, em cada um esses 6 M's, né, matéria-prima, método, medida, mão de obra, meio ambiente e máquinas, né, eles identificaram, estratificaram quais eram os problemas, então, banco de currículo não estava aderente, a necessidade de perfis para o momento que a empresa estava passando, precisava atender as estratégias, as ferramentas do banco de dados não eram funcionais, né, o sistema que eles utilizam é o SAP, só tinha um profissional dedicado full-time para recrutamento e seleção, e por aí vai. Só tem uma questão que esses pontos aí identificados em vermelho, foi que a área de RH indicou não ter gerência sobre eles. Então, eles falaram, olha, sobre as outras questões a gente pode trabalhar, mas esses em específico não depende de nós. Então, com base no diagrama de Chikawa, foi possível trazer essas informações para a GUT, e na GUT, junto com eles, tá, conversando, eu fiz uma reunião com a equipe de RH, eles me trouxeram esses 5 principais problemas através da aplicação dessas multiplicações de fatores. Então, o principal problema, né, o processo grande, burocrático, complexo e completamente manual, não era sistêmico, tudo papelzinho, assinatura, diretor assinava 3 vezes, equipe de RH assinava o mesmo documento 3 vezes, vai para lá papel, vai para lá cá papel, às vezes ficava na mesa, às vezes o diretor viajava e papel ficava parado na mesa, não existia um workflow automatizado desse processo de aprovação de vagas para iniciar o recrutamento e seleção como um todo. Sobrecarga de trabalho, principalmente para a pessoa de recrutamento e seleção, ela trabalhava em média, né, por mês, eu cheguei a esse cálculo, a 30 vagas,
e aí realmente não dava conta, porque as vagas em específico da área comercial, que eram as mais críticas, ela levava em torno de 3 a 5 meses, em função da complexidade de perfil dos candidatos, inexistência de workflow, né, como eu falei, de recrutamento e seleção automatizado, ela precisava de perfis mais aderentes às estratégias e não havia aí um planejamento das vagas. Com base nisso, né, que eles indicaram esses 5 principais, essas causas fundamentais, foi possível a gente trazer para o método dos 5 porquês, para estratificar, né, cada um porquê que aquele problema estava acontecendo, até a gente achar a causa raiz. Então, por exemplo, o processo grande, burocrático, manual, né, o primeiro porquê desse processo está tão ruim, porque o fluxo não foi atualizado para atender a necessidade atual da empresa, né, somente no caso das auditorias, das certificações, porque eles são, né, uma empresa fortemente auditada. Mas por quê? Porque a empresa não priorizou o budget para investir em sistemas e automatizar os processos de RH. Mas por quê? Porque a empresa não tinha uma perspectiva de mudança há 2 anos. Mas por quê? Porque a gestão mantinha o mesmo status, né, o mesmo cenário, a empresa não estava sendo afetada. E no final, sim, por quê? Porque a empresa não era afetada pelas mudanças de mercado, concorrência e novos entrantes. Então, depois que a gente vai respondendo a esses demais porquês, a gente chega aí que no final, né, nesse primeiro item, o problema é sistêmico, é estratégico e que está impactando o processo de recrutamento e seleção. A gente sai da caixinha de RH e vai para a caixinha de estratégia. Isso, assim, dá uma percepção de valor para o RH completamente diferente. Então, a gente eu apliquei esses mesmos porquês, né? Igual criança. Mas por quê? Porque até a gente efetivamente validar aqueles problemas, para que a gente identificasse e propusesse as soluções. Com base nessas informações, né, foi possível desenhar um plano de ações também baseado no modelo PDCA, né, com 28 ações, relacionados para resolver a cada um daqueles 5 problemas identificados na matriz GUT. Então, o problema 1, né, processo, para resolver os problemas do processo, eu propus 8 soluções, 8 contramedidas. Para o problema 2, né, sobrecarga de trabalho, 3 contramedidas. Para o problema 3, que é a inexistência de um workflow automatizado, eu propus 2 contramedidas. Para necessidade de perfis alinhados à estratégia, eu propus 12 ações. E, finalmente, para o problema 5, eu propus que a empresa implementasse 3 ações. E esse plano de ação que eu apresentei, tá? Ele tinha tanto ações de cunho estratégico, organizacional, tá? Que saía do âmbito do RH. Dentro do RH, quando a gente fala de planejamento e orçamento de pessoal, cargos e carreira e treinamento. Cada ação associada, né, a um desses 5 principais problemas da matriz GUT, e com prazo estimado de implementação de melhoria de 6 meses, né? E a ação, né, e o nível de complexidade, implementação, porquê e o como, eu propus com base na minha experiência profissional. Então, foi um trabalho muito gratificante, que eu consegui sair um pouco, né, simplesmente do processo de seleção que estava acontecendo e entender sistematicamente o que a empresa poderia fazer para sair, né, de um problema operacional e apoiar a empresa nessa nova estratégia que ela precisava atender. Então, foi muito gratificante comprovar isso. E os resultados, né, desse estudo?
Ele demonstrou que para resolver os problemas, né, a Compass deveria implementar essas 28 contramedidas, incluindo ações, né, nos diversos processos de RH e não apenas em seleção. Com isso, eu comprovo que os processos de gestão de pessoas, eles são conectados, né, como a gente tinha falado lá na frente, e que para resolver um problema, eu preciso melhorar ou atacar outro. De modo geral, é isso. Débora, muito obrigado pela aula, viu? Eu fui bem sucinta, né, bem enxuta para não passar do tempo, e eu estou aqui disponível para dúvidas, que alguém queira perguntar algo específico. Então, perguntando se você pode compartilhar essa apresentação. Marcos, pode falar aí. Estava até respondendo você. Débora, boa noite. Queria te parabenizar aí pelo... Tudo Obrigada. bem? Tudo Deixa bem? Eu abrir minha... Você quer que eu tire o compartilhamento, professor? Pode ser, só que de repente alguém fosse fazer alguma questão que você precisasse mostrar alguma coisa, mas... Perfeito. Não tem... Posso falar? Pode falar, querido. Por favor, Márcio, prazer. Bom, em primeiro lugar, parabéns, né? Nossa, obrigada. Show de bola seu projeto. Realmente você tocou em alguns pontos aí, desmistificando assim, a figura do pessoal do RH, né? Que eu sou um profissional da indústria automotiva já há 31 anos. Sou um apaixonado pelo Lean também. Venho aí já desenvolvendo projetos, tanto na empresa quanto na minha vida pessoal. E falando da empresa, né, o RH ainda é visto mais ou menos como você falou, né, com aquela... então, você, com o teu projeto, você está... Nossa, sensacional, babei. Você combinou, né, várias ferramentas, tem Lean, tem Six Sigma... Tem projeto. Por que eu quis fazer gestão de projeto, nossa, esse estudo de caso, Márcio, assim, ele foi... na época eu tinha aberto a minha consultoria e eu queria trazer um modelo de consultoria diferenciado de RH. Não apenas um modelo onde eu pegasse um projeto de prateleira, eu quero um programa de remuneração, e simplesmente entregasse para o cliente. Mas identificar com ele, efetivamente, qual era o problema que ele tinha para resolver. Até com base nisso, na época eu fiz um projeto para um cliente que ele queria um programa de remuneração porque ele estava perdendo muita gente, uma empresa até de tecnologia, né, estava sofrendo muito com a rotatividade de profissionais, e cada vez mais ela estava aumentando os salários, né, para reter as pessoas. Eu falei, calma, o problema, para de fazer isso. Vamos entender o que está acontecendo. É claro que o mercado está aquecido, esses profissionais estão cada vez mais escassos e mais caros, mas daqui a pouco você não vai ser insustentável, você vai fechar a empresa. Você vai estar investindo muito na tua folha sem entender qual era o problema crítico. E quando eu fui ao Gemba entender o que estava acontecendo, as pessoas não estavam indo para o mercado simplesmente pela remuneração interna não ser atrativa, mas porque tinham vários problemas de clima organizacional, a liderança não era desenvolvida. Então, assim, eu fiz um mapeamento, um diagnóstico que eu apresentei, olha, o que você precisa não é, nesse momento, apenas de um programa de remuneração e retenção. Você precisa atacar outras questões de RH. Então, isso me ajudou bastante a trazer também uma percepção de valor para o meu modelo de consultoria, né, para agregar e trazer aí também para o meu cliente informações, até para ele não fazer um investimento afundado simplesmente porque ele acha que é uma coisa. Na verdade, ele pode ter uma validação que o problema era completamente diferente do que ele achava que era. Muito bom, Débora. Parabéns novamente. Obrigada, Márcio. Mais um comentário, Débora. Não é uma crítica. Você é uma pessoa diferenciada, né? Porque geralmente
O pessoal do RH, né? Como eu falei, a minha interface com o RH é muito grande, porque eu sou diretor de qualidade de uma empresa de autopeça e já trabalhei em outras autopeças, e assim, o RH, né, que eu conheci, está muito longe de pensar dessa forma aí que você está pensando, né? Coisas desse tipo, né, Lean Office, projeto de melhoria, gestão de projetos, dentro do RH, não é com eles, na visão deles, né? Então, um pouco que você comentou, né, que eu te dou razão, eu acho que esse mito que tem do RH, né, ele é um pouco, eu acho que tem os dois lados, né, tem o lado como os outros veem o RH e tem o lado de como o RH se comporta em relação a oportunidades desse tipo, né? Essa é a minha opinião. Queria que você comentasse um pouco isso, se possível. Débora, Assim, concorda, não concorda? eu concordo. Eu acredito que também tem aí algumas coisas envolvidas. Na verdade, a gente está aí, né, em 2020, mas algumas empresas ainda se comportam, né, com um pensamento bem arcaico em termos de gestão. Eu não estou falando de gestão só de RH, estou falando de gestão da empresa como um todo. E na crise é o momento onde realmente ela teve que olhar para dentro de casa e ver que muita coisa não estava funcionando e muitas fecharam. Talvez não pela crise, mas por falta de uma boa gestão. Então, tem isso também. O outro ponto é que muitas empresas também não dão esse empoderamento para o RH, né? O RH, ele cobrar do RH resultado. Então, se a empresa quer crescer tantos por cento, se a empresa quer investir numa nova tecnologia, se a empresa precisa de uma transformação cultural para esse novo modelo de negócio, a gente está falando de várias empresas aí, de startups e modelos ágeis, como o RH pode suportar esse novo modelo mental das empresas. E muito também, infelizmente, né, os meus colegas de RH podem ou não concordar comigo, mas eu ainda percebo que o RH é um pouco tímido ao se posicionar como profissional de RH e de discutir resultado e números com a diretoria. Então, eu, como oportunidades que fica aí para o time de RH saibam discutir negócio, saibam falar de gestão, saibam falar de números, que eu tenho certeza que a diretoria vai dar mais ouvido e oportunidade para que vocês apresentem seus trabalhos. Muito bem, legal. Obrigada, Márcio. Se você puder depois, eu não sei se é possível você compartilhar a sua apresentação, seria muito legal. Com certeza, ela está gravada, né, professor? Tá, eu estou gravando, eu vou disponibilizar depois. Se deixar os e-mails, eu compartilho, ela está bem sucinta. Eu também não pude abrir aqui todas as informações, até para garantir a confidencialidade do estudo de caso, né, da empresa, mas o que eu puder trocar, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Débora, eu vou deixar professor, eu vou deixar meu e-mail aí no chat. Tá ótimo, eu copio aqui, tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade e parabéns novamente aí, Débora. Show de bola seu projeto. Márcio, obrigado aí pela participação, querido. Foi muito bom aí seus comentários aí. A Jaqueline perguntou, Débora, qual ferramenta utilizada você achou mais eficiente na tomada de decisão? O Pareto, ele me deu uma visão geral, mas eu não me senti segura de só usar o Pareto, por isso que eu fui e usei outras ferramentas. Então, o Pareto com o VOC, o Pareto com o teste quadrado e com a GUT me deram mais sustentação para defender as hipóteses. E assim, para mim foi até um aprendizado novo, porque eu não conhecia, nunca tinha tido oportunidade
de trabalhar com o Q quadrado, e aí numa aula que o Arezzi me ajudou, eu tinha mostrado para ele o Pareto, ele, vamos validar isso aqui. Eu falei, mas como? Não, vamos validar aqui. Então, a gente plotou as informações e rodamos um teste quadrado para validar. Eu falei, puxa vida, agora sim, agora eu comprovei matematicamente que o principal problema da empresa era processo. Era muito fácil falar, o problema está no processo, né? Fica muito vago. Mas quando eu valido de uma forma matemática, eu trago sustentação também para o meu estudo de caso. Lá atrás que eu digo que se eu não corrijo um processo, já que todos os processos de RH são conectados, eu vou deixar gargalo em outros. Show. Tá bom. Respondeu? Sim, respondeu. Obrigada. Tá, alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Bom, não, então, pessoal, muito obrigado aí pela participação, tanto os alunos aí como o pessoal externo que participou. Nós estamos fazendo toda terça-feira esse encontro, na verdade, para quem veio pela primeira vez, é uma matéria de Lean Production, que eu resolvi fazer como vários seminários, então cada terça-feira, a gente está chamando de terça enxuta, cada terça eu chamo uma pessoa para falar um pouco da experiência sobre Lean em uma determinada área. Eu vou aproveitar as outras terças-feiras, que como estão gravadas, eu vou colocar isso no YouTube, depois eu vou disponibilizar para vocês aí. A Márcio, o pessoal de fora que veio aí, depois eu anotei isso aqui, a gente vai disponibilizar as outras apresentações para vocês assistirem. Teve uma falando sobre Lean Office, teve uma específica sobre Lean Construction, então cada semana teve cada terça-feira desse período foi uma... E na semana que vem, nós não vamos ter, porque vai ser semana de recesso, né? Segunda-feira é dia dia 12, né? Essa semana é feriado, dia 15 é dia do professor, a faculdade resolveu dar recesso na semana, então nós vamos ter aula na semana que vem. Na semana seguinte, que é a semana, se não me engano, vai do dia 19 ao dia 23, vai ser a semana de engenharia, e deixa eu ver se ela ainda está aqui na sala. Eu acho que ela já saiu. Deixa eu ver. A Carol está indo aí, Carol? Tá aparecendo aqui. Tá, a Carol que ela vai fazer a próxima apresentação, vai falar sobre Lean Manufacturing mesmo, ligada à excelência operacional. A Carol, ela é gerente de Lean da Michelin Pneus, né? Aí a gente volta... Eu quero agradecer aí, professor, a oportunidade. Acho que esse assunto, né, e até como proposta de estudo futuro, e não para por aqui, quando eu optei por falar, né, do Lean no RH, eu fui buscar literatura, tanto aqui no Brasil quanto fora, tem pouca coisa, tem muito pouca coisa, então tem muito material, tem muita coisa que pode ser publicada, falada, estudo de caso, A3, sobre o Lean aplicado ao RH. É uma área que, mesmo com toda a tecnologia envolvida, a gente fala do ser humano, a gente fala de organizações, a gente fala de pessoas agregando valor às suas organizações, agregando valor à sociedade, agregando valor como um todo, né, num momento também desafiador que a gente está passando. E então fica aí a dica para vocês, né, talvez engenheiros ou profissionais de outras áreas que quiserem, né, tem muito campo aí de estudo para o Lean RH. Então, eu defendo a bandeira, né, uso a hashtag LeanHR, e estou, assim, sempre antenada, buscando alguém lá fora também, que está falando sobre o tema. Obrigada de novo. Daniele botou aqui, eu estou copiando também esses e-mails todos aqui, estou passando para a Débora. E estou à disposição, né, se vocês quiserem trocar, tirar dúvidas, eu deixei aí o meu e-mail e deixei também o meu LinkedIn. Vocês podem mandar mensagem, né, a gente troca, e
como sempre, né, aprendizado é uma melhoria contínua. Eu vou adorar também aprender né, sobre Lean, né, seja Lean Ops ou Lean mesmo de produção. Tudo que a gente puder compartilhar de conhecimento para trazer valor para o nosso trabalho, para as nossas empresas. Tá bom, gente. Mais uma vez, então, aí, obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Tudo de bom. Tá? Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Parece, boa noite.